A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco. E veja o benefício que há que você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, em uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo,
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar, financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte
e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1-318 37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores, ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318 37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora eu peço a todos vocês, abençoados, escolham um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora ao sorteio. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vai meditar no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Jonas, vamos aqui ao capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 10 versículos, que diz assim: Jonas prega em Nínive, versículo 1, 2, 3 e 4.
veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Ninive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Gratidão pela presença. Perdão, abençoados, eu comecei com o número par, mas é número ímpar, tá? Vamos agora ao certo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao rebanho, ao livro. A glória do nosso Senhor. Livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses para o rebanho, para a meditação do rebanho. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres da família, versículo 18, 19, 20 e 21. Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amais vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 13, ímpar, e número 14, par. Ô, glória. Seja muito bem-vindo, Kleber Margalhães. O livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Livro de Joel, vamos ver aqui. Vamos para o sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos, que diz assim: a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Versículo 16, 17 e 18. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria é o regozijo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Glórias ao nosso Senhor. Como geme o gado
As manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui para a meditação do rebanho. O livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo para a meditação. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdotes, para vós é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propôdes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis, eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoado. Em nenhum momento eu me pus o título de pastora. Eu estou aqui ministrando e sou uma discípula do apóstolo e sacerdote Marcos, tá? Eu em nenhum momento aqui eu me pus o título de pastora, tá? Eu entendo. E também em nenhum momento aqui, abençoado, nós estamos ministrando qualquer outra palavra a não ser o da Bíblia Sagrada, o da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração, glórias ao nosso Senhor Deus, e a oração é a oração de número 5, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito, em um nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Perdão, dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. O rebanho sorteado é o rebanho de número 15, ímpar, e do número 16, par. Vamos aqui agora ao livro para a meditação do rebanho. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim. Amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro contém 19 versículos, que diz assim: o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Versículo 12, 13, 14 e 15. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre
sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. O livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 13 do livro de Números. Capítulo 13 contém 33 versículos, que diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. Versículo 25, 26, 27 e 28. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também. Vimos ali os filhos de Enaque. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Bora aqui a um sorteio do livro para a meditação do rebanho, o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 15 do livro de Levítico. Capítulo 15 contém 33 versículos, que diz assim: imundícias do homem e da mulher. Versículo 4, 5, 6 e 7. Toda cama que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assenta sobre aquilo em que se assentara o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias, para a sua meditação. Capítulo 29 do livro de Jeremias. Capítulo 29. Capítulo 29 contém glórias ao nosso Senhor Deus. Jeremias. Contém, glórias ao nosso Senhor, contém 32 versículos, que diz assim: a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, versículo 11, 12, 13 e 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor. Se tornarei e trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma nova denúncia de nossas igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículo
versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João, capítulo 9, versículos 39 e 41. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor, gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Realmente a Bíblia Sagrada precisa ser lida e examinada, ok? A palavra do Senhor precisa ser examinada. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, escolham o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Coríntios, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. E o livro sorteado foi o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 9 do livro de 1 Coríntios, que contém 27 versículos, que diz assim: a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, versículo 1, 2, 3 e 4. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que interpretam a esta: não temos nós o direito de comer e beber? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueça de metalizar um livro, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio aqui do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10. Vamos ver a palavra do Senhor. Capítulo 10 contém 21 versículos, que diz assim: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Versículo 16, 17, 18 e 19. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão. Vamos aqui ao livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João contém 29 versículos, que diz assim: Filhinhos meus, versículo 1, 2, 3 e 4. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos o do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos
conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios. Capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos, que diz assim: a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, versículo 1, 2, 3 e 4. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lhes ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. O livro é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Capítulo 1 do livro de Oséias. Capítulo 1 do livro de Oséias contém 11 versículos que diz assim: o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavras do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui o povo castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Capítulo 1 do livro de Hebreus contém 14 versículos que diz assim: a revelação do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Havendo o Senhor Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, mas nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim:
a restauração e a felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolhos, aqueles que incendiarão a este ou consumirão, e ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 18 do livro de 1 Reis. Capítulo 18 contém 46 versículos, que diz assim: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Versículo 20, 21, 22 e 23. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam-os em pedaço, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o fogo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Capítulo 5 do livro de Êxodo contém 23 versículos, que diz assim: Faraó aflige os israelitas. Versículos 6, 7, 8 e 9. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como antes. Eles mesmo que vão e ajunte para si a palha. Exigirei deles a mesma cota de tijolo que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que nele se aplique e não dê ouvido a palavras mentirosas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado para a meditação de vocês. Livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias contém 19 versículos, que diz assim: medidas contra a usura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós nos nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tornarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentalize agora em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos aqui ao sorteio dos números. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Número 5, 1 Timóteo, capítulo 3. Número 11, Colossenses, capítulo 3. Número 1, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Número 17, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Número 7, Filipenses, capítulo 4. Número 15, 1 Pedro, capítulo 4. Número 6, Números, capítulo 13. Número 12, Levítico, capítulo 15. Número 13, Jeremias, capítulo 29. Número 20, 1 Coríntios, capítulo 9. Número 2, Romanos, capítulo 10. Número 18, 1 João, capítulo 2. Número 16, Efésios, capítulo 3. Número 19, Oséias, capítulo 1. Número 3, Hebreus, capítulo 1. Número 4, Obadias, capítulo 1. Número 8, 1 Reis, capítulo 18. Número 10, Êxodo, capítulo 5. E por último, número 14, Neemias, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que estejam ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando um contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso está escrito como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil. E também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.